Muito honrada de fazer parte dessa mesa. Então, primeiramente, vou falar um pouquinho. Eu entrei no serviço público em 2005, nessa casa, no Tribunal de Justiça. Eu fui lutada na CPMA de Itaguaí, Central de Penas e Medidas Alternativas, então anterior à Lei Maria da Penha, e prestava auxílio à Vara Única de Seropédica. Então, nesse momento, eu me aproximo dessa amplitude do que é trabalhar dentro do serviço público, né? E a riqueza da diversidade de casos e situações e gravidade que eu não tinha a menor proximidade. E nesse momento eu já tive a grande oportunidade de trabalhar em equipe. Então a parceria serviço social e psicologia é fundamental para o atendimento. Então, dentro dessa minha trajetória profissional, eu cresci muito com essa troca. E a partir dessa troca, dessa reflexão conjunta, que é possível o desenvolvimento do trabalho dentro do serviço público e dentro com políticas públicas. Posteriormente, eu vim para a Prefeitura do Rio e vim trabalhar num programa chamado Reabilitação em Comunidade. E aí um outro universo se abre frente a mim, né? Eu fazia visitas domiciliares a famílias portadoras de algum tipo de deficiência. E aí, quando você se dá conta de que para você chegar no alto de uma comunidade, você pode levar cerca de 20 minutos caminhando, num sol, né, de janeiro, do Rio de Janeiro, vocês conseguem dimensionar o que é a vida dessas pessoas, né? O que é a precariedade de uma casa que não tem praticamente nada, né? O quanto que essas pessoas vivem em situação de muita restrição econômica. E essa proximidade também trouxe o quanto que essas comunidades também têm redes de apoio, de solidariedade entre eles, e que isso é belíssimo. E que essa rede também proporciona alguns auxílios muito importantes para essas famílias. Então, a gente hoje, né, eu sou moradora da Tijuca e a gente escutou uma série de tiroteios, parece que teve alguma situação de violência grave acontecendo, e aí eu me remeto a essa época, que no momento em que esses tiroteios estão acontecendo, o quanto que a vida dessas famílias também é impactada com essa outra forma de violência. Então, é dessa aproximação que eu quero partir o meu olhar, né? Dessa realidade que às vezes está um pouco distanciada da nossa, da onde a gente está podendo falar. E aí, ao se aproximar, você traz, né, a importância desse olhar da psicologia, um olhar sensível, um olhar humanizado, um olhar que passa-se a entender o que essa família, o que essa mulher está implicada, quais são as crenças, as verdades, a realidade, o dia a dia que está impregnando as escolhas e a vivência que ela traz naquele momento do atendimento. Então por aí que eu gostaria de começar a falar, né? A psicologia e a rede de atendimento. Então, a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Nessa política, ela tem 4 eixos. O primeiro, de prevenção, que são ações educativas e culturais, que são as palestras tão importantes que o CIAN, ele se organiza para ter um espaço, né, dentro das nossas agendas, que vá a escolas, que vá a grupos dentro do CREAS, do CRAS, ou em algumas empresas que solicitam as palestras. A gente tem que separar um tempo para que esteja trabalhando essas questões da violência doméstica, questões referentes ao gênero.
Então, a assistência, né, que é o fortalecimento da rede. Então, toda vez que a gente participa de um evento aqui como esse, é maravilhoso se aproximar dos outros profissionais. E na hora que eu preciso fazer o contato com esse outro profissional, eu já tenho um elo, já tenho um gancho para me aproximar, e a receptividade é diferente, porque às vezes pode soar ameaçador eu querer conversar com outro profissional sobre o caso que eu estou atendendo, mas esse não é o olhar que a gente quer somar, a gente quer discutir, quer sentar junto, e a gente acredita que cada olhar diferente traz uma nova beleza, e que aí sim podemos ter a riqueza e a complexidade desse caso que está sendo estudado. E o enfrentamento e o combate, né, que são as ações punitivas que cabe à polícia e à justiça, e o acesso à garantia de direitos, né? Então, como eu abri a minha fala, muitas dessas mulheres e dessas famílias, porque junto com as mulheres tem os filhos dessas mulheres e que vivenciam situações graves de violência, então elas estão passando por situações que às vezes elas precisam de encaminhamentos para a saúde, às vezes são encaminhamentos de documento, aquela família sofreu alguma violência patrimonial, então as crianças não têm a carteira de vacinação ou não têm uma certidão de nascimento, e para que ela acesse qualquer direito, ela precisa ter essa documentação. Então a gente é uma ponte para auxiliá-la em todas essas demandas. A violência doméstica, ela adoece emocionalmente, então a fragilidade emocional e que essa mulher se encontra, e essa família, porque os filhos estão muito envolvidos nessa história, às vezes só por fazer parte desse mesmo ambiente, e às vezes não, porque ele também passa a agredir os filhos, e aí essa violência pode ser sentida dessas duas formas. Como é que passa? Foi. Não. Tá, então acho que aqui falando, né, dos avanços que nós já alçamos em relação à violência doméstica, mas que muitos ainda têm que se caminhar, né, como ainda tem uma trajetória pela frente muito significativa. Então, sabemos que a violência doméstica, ela está falando de uma violência de gênero, uma disparidade de forças entre homens e mulheres. Então, a situação crônica de violência doméstica abrange variáveis socioeconômicas, políticas, ideológicas, culturais, educacionais e religiosas. Daí percebe-se a complexidade do universo que a gente tem para trabalhar dentro do atendimento da psicologia. Então, qual é o objetivo, né, do atendimento com essa mulher? É interromper a violência doméstica. E aí eu trago uma grande singularidade. Eu vejo muita implicação de todos os profissionais nesse desejo de ruptura. E isso é muito bom. Em todos os espaços que eu pude participar, eu vejo que o profissional está ali querendo fazer a diferença. Agora, no momento em que a gente atende essa família, desde o primeiro contato com a instituição, a gente tem que olhar para o momento em que essa mulher se encontra. Não basta o desejo que ela chega ali para mudar a situação. Então, o que eu quero dizer? Uma vez, essa mulher faz um contato telefônico e ela quer ali entender qual é o espaço que ela vai encontrar no atendimento. Então, essa primeira aproximação pode se dar de uma forma muito suave, porque ela sabe que ali pode ser uma grande ruptura da história dela, fazer uma diferença. E produzir mudanças nas nossas vidas é muito complexo. Cada um de nós tem a própria vivência. Então, a gente está de fora, imagina, nossa, mas essa situação é tão terrível, como essa pessoa não... Mas é justamente um olhar diferente. É entender exatamente e acompanhá-la nesse processo de decisão.
aprofundar a cada atendimento o que ela está se permitindo e até onde vai a elaboração, a ressignificação das situações vivenciadas e o que realmente ela deseja. Não é o desejo da equipe, não é a intervenção do profissional simplesmente, é acompanhá-la no que ela está apta naquele momento. Porque senão a gente atropela o momento dessa mulher. E ao atropelar, a gente pode ter uma ruptura com a instituição. A gente tem as mulheres que a gente considera como mulheres que estão sendo atendidas, que ainda não têm um vínculo institucional, e posteriormente a gente tem as mulheres acompanhadas e que estas sim já estão vinculadas à instituição e percebem na instituição um elo de apoio, de entendimento, de compreensão e de reflexão. Para esse processo de elaboração tão complexo, nós contamos com os grupos reflexivos. E nesse espaço em que as situações são discutidas em conjunto, é belíssimo, porque nessa hora, quando a mulher se dá conta, não só pelas intervenções que foram feitas de forma individual, mas no coletivo, que ela tem pares ali, lado a lado, vivendo situações muito semelhantes, ou que já estão em outro processo, em que já conseguiram romper, ela traz concretamente para a vida dela a possibilidade de mudança. Ela traz e aí ela se fortalece e acredita que possa também ser uma dessas que produziu a mudança e de uma vida diferente. Tá? Foi? Podemos fechar? Foi, né?